Deuteronômio capítulo 8, versículo 2 até para frente, você vai ver que o próprio Deus vai nos levar para o deserto para nos provar, nos humilhar, para saber o que é nosso coração, se guardamos ou não guardamos a palavra dele. E muitos de nós recuamos porque ainda sentimos saudade daquilo que era oferecido, das bolotas que Satanás colocou para a gente comer. A gente ainda não se enojou dessas questões. E nós queremos viver o evangelho com o coração duplo. Você não vai conseguir viver com o coração duplo. Ou você vai ter que viver, ou você vai ter que deixar Deus ser o seu Senhor, para que Ele, como a Bíblia fala em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, que Ele vai ser o nosso Deus, e nós sejamos o povo dEle. Para nós ser o povo dEle, nós precisamos de renunciar à nossa vida adâmica. Nós precisamos de aprender a renunciar à nossa vida adâmica. Não adianta você querer viver Cristo com a vida adâmica. Por isso que ele diz assim, que sede santo, porque eu sou santo, é na vossa maneira de viver. E o povo sabia que tinha uma promessa, eles oraram ao Senhor, capítulo 2, versículo 24 de Êxodo, a Bíblia diz que o gemido do povo chegou aos ouvidos de Deus, e Deus ouviu e desceu para trazer o livramento. Mas por que o povo ainda lá na frente, sabendo que os caras não trabalhavam, os caras comiam, os caras viviam comendo maná do céu, bebendo água, sua roupa não gastava, seu sapato não gastava, e os caras começaram a murmurar contra Deus. Nós somos essa geração que murmuramos contra Deus. E a murmuração, ela vai te levar fora do propósito do coração de Deus. Nós precisamos de sair deste local hoje com uma mentalidade de Cristo. Amém. Formada dentro de nós. É uma das questões que nós precisamos saber. Ou vamos amar Cristo, ou vamos caminhar para Jerusalém, ou vamos caminhar para o Egito. E o Egito vai te levar para o inferno. Você pode dizer que é crente, mas se você não largar os hábitos do Egito, você vai para o inferno sabendo que é com a Bíblia debaixo do braço, falando que é crente. Então não adianta. É uma cultura que para Deus todos os povos são iguais. Mas nós precisamos de ser santos. Existem as tribos, mas existe a santidade que é a palavra do Senhor dentro de nós. E toda vez que você vem para o culto, toda vez que nós viemos para o culto, toda vez que nós recebemos a palavra, nós recebemos uma responsabilidade que a salvação está pessoalmente, nós somos responsáveis pela nossa salvação. Ezequiel capítulo 18 está lá muito claro. Então, muito claro a gente querer, eu sou hippie, eu sou, tá legal, mas e sua vida com Deus? E seu propósito com Deus? Você vai viver Egito ou você vai viver a vida para Jerusalém? Não existe mais o evangelho de meia boca, irmão. O tempo está se findando. Ou eu vou viver para Cristo ou eu vou viver para Satanás. Não adianta você falar que você é crente aqui hoje, lá fora você está fazendo tudo errado. A Bíblia diz que abrirão-se os livros, um com as obras, outro com os homens. E seu nome serão julgados segundo as suas obras. Se o seu nome for achado escrito no livro da vida, for lançado ao lado de fogo. É o evangelho, não tem? É a Bíblia. É a Bíblia que vai nos respaldar, a Bíblia que vai nos julgar. Então eu e você precisamos sair daqui com a mentalidade de Cristo neste local. Nós precisamos de ter uma mudança. Quando o povo de Israel começou a murmurar, todos aqueles caras que murmuraram não entraram na terra prometida. Morreram no deserto. E muitos crentes que eu conheço morreram, estão aí balangando bem, estão pior do que a sua vida, porque abriram porta para os demônios virem assolar. Aproveita quando a Bíblia diz que Deus age de misericórdia. Ele chama por amor, mas uma hora ele vai ser um fogo consumidor. E ele não vai poupar ninguém não. Então eu quero dizer, eu estava ali sentado, Deus me trouxe essa palavra no meu coração. A gente precisa se alinhar. Se você vai dizer que você é cristão, você vai ter que
provar para o mundo que você realmente é um cara separado, uma mulher separada daquilo que é as treta errada. Das treta errada. Nós precisamos de ter uma vida, como Números fala, 1 Pedro fala, ser de santo, porque eu sou santo, está na nossa maneira de viver. O povo começou a murmurar contra Deus, e Deus levantou. Por isso que Deus começou a liberar pragas. Você vai ver a praga da murmuração, foi o quê? Foi a serpente. Enquanto os caras não se arrependeram, Deus não deu mais a chance deles morrerem ali. Então nós precisamos de ter esse entendimento hoje. Você precisa entender, você precisamos sair deste local com entendimento. Ou Jesus muda a minha vida, eu morro para Deus mudar a minha vida, ou eu vou descer a ladeira para o inferno sabendo que eu sou crente. Desculpa te falar, mas a palavra de Deus ela é como espada de dois gumes. Quando ele trouxe aqui, Salmo 149, que na mão existe uma espada de dois gumes. A Bíblia diz que a palavra de Deus é como espada de dois gumes. Ela tem que trazer e separar. Hoje ela tem que fazer uma separação nas nossas vidas. Ela tem que fazer uma separação. Ou você vai ser Adão, ou você vai ser filho de Deus. Não, você não vai poder mais andar com duas identidades. Bom, irmãos, assim, eu não vou muito diferente da linha do Pedrinho não hoje. Eu acho que o Senhor realmente quer falar conosco aqui esses dias. O Pedrinho foi lá em casa hoje do nada, assim. Ontem falei para ele lá, ele foi lá hoje e falei, vamos pro culto, bora. E não tinha nada planejado, né, dele estar aqui hoje, mas eu consigo ler alguns sinais de Deus, assim, às vezes, no nosso meio, né? A gente caminha aí nessa vibe do reino de Deus. E eu sei que quando Deus traz um profeta no nosso meio, porque ele tem algumas coisas para acertar na nossa vida, né? E o texto que eu quero falar hoje aqui, irmãos, tá bem alinhado com isso. Se você puder abrir lá em Lucas, capítulo 1. Ah, tá. E antes de eu ler aqui, para mim não esquecer, senão eu vou esquecer. Eu acho que ninguém está nem sabendo aqui. Eu acho que nem a Maria sabe desse trem. Eu não sabe, não é porque eu não quis falar, não é porque eu acho que eu esqueci. Já vou justificar logo, né, para não... Mas, sem ser nesse sábado agora, no outro sábado, próximo sábado, sexto sábado, a gente vai fazer um seminário. A gente já vem planejando isso há algum tempo. Tá sabendo, né, nego? Vai pra casa do Bico, né? E vai vir o Bicudo lá de São Tomé com o pessoal, alguns irmãos. E a gente tinha planejado isso, né? De fazer uma sexta e um sábado. Sábado o dia inteiro, sexta-noite, sábado o dia inteiro, né? E à noite. Para a gente imergir mais um pouco naquele tema lá do encontro, né? Do discípulo, do discipulado. Então a gente quer, né? Trazer isso aí. A gente vê que a gente quer nutrir, né? O povo, o rebanho do Senhor aí. Então a gente já vem planejando isso desde o ano passado. E aí a gente tinha falado dessa data, dia 6 de junho, que vai dar no próximo sábado. Provavelmente, talvez, a gente vai conseguir trazer um irmão aqui muito querido, ele vai pregar na comunidade no domingo, chamado Anésio. Ele foi um missionário na África, o homem é doido, você vai conhecer um cara doido, entendeu? É fundador da Missão Antioquia, e ele é cofundador, né, da Missão Antioquia. E então ele vai estar aqui no sábado, eu quero ver se a gente consegue puxar ele para falar com a gente aqui no sábado. Então vai ser um privilégio, tá? Porque aqui a gente tem tido muita gente boa aqui para falar com a gente aqui, né? Então assim, né? Não sei como é que tá seus planos aí. Desculpa eu falar em cima da hora, mas é isso. Lucas capítulo 1, verso 13 até o verso 16. Diz assim a palavra, ó. O anjo, porém, lhe disse, não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele,
pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para convencer o coração dos pais, para converter o coração dos pais aos filhos e converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Essa é a palavra aqui. Esse texto aqui está falando de João Batista. E quem era João? Era um profeta. E João, ele não era um homem que tinha uma mensagem. João era um homem que ele era uma mensagem, ele era um sinal para aqueles dias. A Bíblia, lá em Isaías, profetizou a respeito de João, que ele seria a voz que clama no deserto. E quando ele aparece naqueles dias ali, ele é um sinal para aquela geração da vinda do Cristo, da vinda de Jesus. Jesus estava ali, chegando naqueles dias. Então ele era um sinal e ele era um profeta, né? Então, e quando Deus quer acertar algumas coisas na vida da gente, a palavra ela vem como uma profecia. A palavra ela vem como uma espada, né? Como disse o Pedrinho aqui mais cedo. E a presença do Pedrinho aqui, né? Eu acho que para mim assina embaixo o que o Senhor, né, vem trazendo ao meu coração esses dias. E eu tive um discernimento algum tempo atrás que eu entendi que o Senhor estava passando uma peneira no nosso meio. Aquela peneira com a malha mais fina, né? Estava meio que peneirando para tirar algumas coisas. E quando a gente fala tirar algumas coisas, não é que Deus está cortando pessoas. Deus está tirando os excessos da nossa vida. E depois me veio a figura da eira, né? Do trigo, quando ele vai separar a palha do grão, né? Que eles faziam aquela coisa de jogar para cima, o vento batia, levava a palha, né? E o grão caía naquela peneira, que eu esqueci o nome que dá para aquilo, tem um nome específico, mas fazia aquilo, jogava, o vento batia, levava a palha e caía o grão. O Senhor, e antes, para que essa palha se deslocasse do grão, o grão se deslocasse da palha, ele precisava ser batido ali, ele secava, precisava passar por um processo e depois jogava para cima e aquele trigo caía só o grão e a palha voava. Acho que o Senhor está querendo tirar algumas coisas da gente, tirar os excessos da nossa vida, porque eu acho que Ele tem percebido que nós estamos muito inteiro, muito grande. E no reino de Deus, gente grande não funciona. A palavra do profeta, do João Batista, ela era uma palavra muito certeira. Muito certeira. Era muito assim, cravada. Porque ele veio aplanar os montes e aterrar os vales. Ele veio endireitar os caminhos que estavam torcidos, tortos. Fazer uma vereda justa. Grava essas coisas. Porque é exatamente isso que o Evangelho, que a palavra que temos pregado, temos anunciado, e a própria palavra de Deus aqui, quando a gente vai ler ela, é isso que ela quer fazer na gente. E esse texto aqui fala que João Batista, ele viria no espírito de Elias. Está aqui, ó, será? Ele converterá muitos pais aos filhos e irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias. E quem que era Elias? Era também um profeta. E o que Elias... Quem que era Elias lá no tempo dele? O que o cara estava fazendo? Elias, a história mais conhecida de Elias, que todos nós sabemos, que as crianças aprendem lá na escola bíblica, é a história quando ele está lá no monte e ele faz aquele desafio aos profetas de Baal. E qual que era a mensagem ali? O que o Elias falou assim? Falou, olha, nós vamos fazer 2 altares aqui. E os profetas de Baal vão fazer o sacrifício deles, e o Deus que responder com fogo, esse é Deus. E a Bíblia diz que somente Elias estava lá no altar do Senhor. Ele sacrifica, ele joga água,
Os caras de Baal lá ficam lá o dia inteiro lá, clamando e pedindo e chamando e fazendo suas rodas lá, suas danças, seus negócios, tudo lá, para tentar vir que fogo, e o fogo não veio. Na hora que Elias faz uma oração, o fogo vem do céu, consome o sacrifício, consome as pedras, consome a água, tudo que acontece ali, o Senhor responde com fogo. E qual que era a mensagem dele? Vocês estão cogitando entre dois pensamentos. Se Baal é Deus, vocês vão seguir Baal. Agora, se o Senhor é Deus, vocês vão, né, adorar a Ele. Vocês são o povo de Israel, vocês estão adorando a Baal. Vocês abandonaram Deus, vocês estão seguindo outros deuses. Vocês abandonaram a fé de vocês, abandonaram o Senhor de vocês para seguir outros deuses. Enquanto que o Senhor é aquele que tirou vocês do Egito, trouxe vocês para essa terra, vocês abandonaram o Senhor. Essa era a mensagem de João Batista, de Elias. E essa foi a mensagem de João Batista. Tirar o povo de cima do muro. Estava aquele povo lá, indo no templo, fazendo uma série de sacrifícios, fazendo uma série de atos religiosos, só que eles estavam distantes. O coração deles estava distante do Deus de Israel. E João Batista veio com essa mensagem. João Batista aparece naqueles dias. Uma mensagem para quê? Exatamente para alinhar aquele povo para o que ainda viria. Para aquilo que ainda viria. E eu acho, aqui na continuação de Lucas, a gente vai ver aqui, ó. João Batista. Diz assim, no capítulo 3, verso 3. Olha só. Ele percorreu toda a região, nas imediações do Rio Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro do profeta, das palavras do profeta Isaías. Vós o que clama no deserto, prepare o caminho do Senhor, endireite as suas veredas, todos os vales serão aterrados, e todos os montes e colinas serão nivelados, os caminhos tortuosos serão retificados, e as estradas irregulares serão aplanadas, e toda a humanidade verá a salvação que vem de Deus. Essa era a mensagem de João. Ele veio trazer uma mensagem de arrependimento, endireitar aquele povo que estava, sabe, grande demais, outros se sentindo menos demais, todo mundo com um caminho tortuoso, e aparece esse homem ali como um sinal de Deus. Eu acho que Deus está sinalizando alguma coisa para a gente. O Senhor está sinalizando alguma coisa para nós. E ele continua aqui, porque a pergunta é, será que ele é o Cristo? E ele, aqui no verso 15, diz assim, capítulo 3, verso 15, estando o povo na expectativa e pensando todos em seu íntimo a respeito de João, se por acaso ele não seria o próprio Cristo. João tratou de explicar a todos, eu, na verdade, batizo vocês com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos para limpar a sua eira e colher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Cara, a mensagem do camarada era essa, olha, eu não sou o Cristo, pode ficar tranquilo, eu sou a voz que clama no deserto, ele era um sinal que estava apontando para aquele que ainda viria, e ele trouxe uma mensagem sobre Jesus e disse, olha, aquele que vai vir depois de mim, ele é mais importante do que eu, ele vai batizar você, eu estou batizando com água, para arrependimento dos seus pecados, mas ele vai vir e vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. E com fogo. Entende? E lembra da história do trigo e da palha. Ele tem na sua mão a pá. Ele vai estocar os seus trigos no seu celeiro. E a palha ele vai queimar, com fogo que nunca vai se apagar. Agora, irmãos, o ponto aqui interessante é que, depois da mensagem de João, aquele povo se arrepende, aquele povo vai lá para as águas, são batizados, recebem ali, né, a palavra de João no seu coração. Eles começam a consertar o seu caminho. E Jesus vem, se sujeita ao batismo de João. E a Bíblia diz que quando Jesus foi batizado, o Espírito Santo
vem sobre ele. Depois que Jesus sai das águas, que o Espírito Santo vem sobre Jesus, Jesus vai para o deserto, e quando ele sai do deserto, um dos primeiros atos de Jesus é ir para a cidade de Nazaré, onde ele foi criado, capítulo 4, verso 16, e diz o seguinte, presta atenção nisso. Tem uma sequência aqui, meu irmão, se liga aí. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restaurar da vista aos cegos, e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente, sentou-se. Todos nas sinagogas tinham seus olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Jesus ele recebe o Espírito Santo, ele cumpre a profecia de Isaías 61. Aquela unção vem sobre ele. E a unção que veio sobre Jesus, no dia de Pentecostes, essa unção veio sobre nós. Agora se liga numa coisa. O propósito da unção é libertar o cativo, evangelizar os pobres, proclamar a libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e proclamar o ano aceitável do Senhor. A unção, ela vem sobre a vida da pessoa, do homem, do crente, e ela causa em nós uma série de situações. Por quê? Porque ela veio para te libertar. Ela veio te libertar. Ela veio trazer libertação ao cativo. Agora, como o Pedrinho falou, o problema é quando a gente quer ficar atrás das grades. A unção vem e a gente quer ficar preso. Ele veio evangelizar os pobres, trazer boa notícia aos pobres. O problema é quando a gente quer ficar na pobreza. Ela veio para dar vista aos cegos. O problema é quando a gente quer continuar na nossa cegueira. Então, a mesma unção que veio para nos libertar, nos capacitar, como disse João Batista, ele disse assim, olha, o anjo falou para Zacarias, falou assim, ele veio para habilitar o povo do Senhor. A mensagem dele veio para habilitar o povo para o Senhor. A habilitação. E como a gente falou aqui, irmãos, é muito interessante quando você vai ler a história bíblica, você vê vários homens que foram reprovados por Deus. Vários. Hoje mesmo eu li um, Rúben, o primogênito de Jacó. Primogênito de Jacó. Ele perdeu a sua primogenitura porque ele profanou o leito do seu pai. Ele não honrou seu pai, ele perdeu a sua primogenitura. Isso é muito sério, porque nós vamos caminhando, nós vamos vivendo a nossa vida com o Senhor e a gente não vai respeitando alguns princípios, algumas direções e algumas regras que fazem parte do reino de Deus. E nós queremos entrar no reino de Deus, sabe, inteiros. A unção, ela vem, mas ela vai quebrar. Esse homem, ele perdeu a sua primogenitura, porque ele profanou o leito do seu pai. Tinha um mordomo lá no reino de Ezequias, chamado Sebna. Sebna, ele usou dos seus privilégios que ele tinha dentro do palácio para querer, se blindar ali e se fortalecer. E ele disse assim, farei a minha casa nos rochedos. Ele queria dizer com isso que eu estou estruturando o meu reino, dentro do reino. E o Senhor falou, Sebna, você vai cair. Você não vai permanecer. Ele dançou.
Nós temos o rei Saul. Deus deu para ele um chamado, Deus deu para ele uma unção. E o que ele faz com aquilo? O problema de Saul é que ele queria que as pessoas o vissem. Ele queria ser um homem aceito pelo povo. Mas o Senhor falou: Saul, eu não divido a minha glória com ninguém. Eu já escolhi um que é melhor que você. Essas são as palavras que são usadas. A capa veio sobre esses homens e eles perderam no reino de Deus, porque eles, profanaram. Saul, quis ser mais amado pelo povo do que amar a Deus. E o Sebna queria criar o seu próprio reino dentro do reino de Deus. Dentro do reino lá de Ezequias. A unção, ela vem e quebra. A unção, ela vem e despedaça. A Bíblia diz que a unção vem despedaçar o jugo. Quebrar o jugo, quebrar aquela cadeia que está sobre o boi. Vem despedaçar o jugo. A Bíblia diz que ele quebra o arco e despedaça a lança. Mas tem, por outro lado também, homens que receberam a unção de Deus e se tornaram uns caras cabulosos, velho. Nós temos o próprio Sansão, que teve um final, que ele se embolou no meio do caminho, mas no final da vida dele, Deus ainda deu para ele uma graça lá, uma unção, que ele jogou aquelas colunas no chão e feriu um tanto de filisteus. Ah, foi bom, foi ruim? Não sei, mas é o final da vida do cara. Agora, o que acontece com Sansão? O que acontecia com Sansão quando a unção vinha sobre ele? Ele pegou uma queixada de jumento e feriu 1000 homens. A unção faz com que uma pessoa seja melhor do que 1000. Melhor do que 1000 não é no sentido da gente se orgulhar, mas é a capacitação vinda de Deus, do céu, sobre aquele que, a Renata orou sobre aqui a entrega. A entrega nossa para Deus, vai gerando essa autoridade, porque a unção já está em nós. Agora precisamos fazer o quê? A entregar, deixar Deus ser Deus na nossa vida. E Deus vai te dar a queixada de jumento. Deus vai te dar, as condições, as capacidades com o que você tem, com o pouco que você tem, ou com o mínimo que você tem, o nada que você tem, e você vai vencer um grande exército. Por quê? Porque não é nós, é a unção de Deus em nós. A unção de Deus, ela vai capacitar. Ela capacita a gente a fazer coisas que a gente nem imagina que a gente poderia fazer. A unção. A unção de Deus veio sobre aquele homem e ele feriu todo aquele exército lá. Nós temos também ali a história de Gideão, cara. O cara estava lá malhando trigo, oprimido pelos filisteus, pelos midianitas, quer dizer. E o Senhor levantou aquele cara, falou assim: olha, meu irmão, vamos lá, você vai vencer, você vai lutar contra esse exército. E vocês sabem a história, ele com 300 homens, eles venceram um exército de 32.000 soldados. A unção de Deus veio sobre a vida dele e ele saiu, e conquistou, venceu o que era invencível. Nós temos uma história de Davi, cara. Davi, a mesma coisa, foi lá entre as malhadas, escondidinho, lá no cantinho dele, lá, cuidando de ovelha, matando leão e urso lá no deserto. E o Senhor encontrou aquele homem. Falou assim: peraí que esse menino aqui, vale a pena multiplicar o DNA dele. Esse camarada aqui, vale a pena a gente ter mais deles. Então eu vou tirar ele lá do meio das malhadas, vou levantar ele como rei. E a unção veio sobre Davi, quando ele teve lá, quando o Samuel ungiu ele como rei. Ali, já lá no oculto, a unção de Deus veio sobre aquele homem. Você conhece a história de Davi, as vitórias que ele teve, a primeira guerra que ele enfrentou, teve lá o gigante, mas teve lá o leão e o urso, mas ele venceu lá o Golias. Entendeu? A fundo, o cara, acertou aquela pedra, mas aquela coragem daquele garoto, ele rejeitar a armadura de Saul. Não, peraí, isso aqui não cabe em mim não, Saul. Deixa que eu vou com a minha onda mesmo.
E ele foi. E ele dizia, ó, peraí, o que esse cara tá falando aí? Quem que é esse filisteu, esse incircunciso? Tá vindo aqui ó, afrontar o povo do Senhor? Negativo aqui. Não, irmão, tem Deus em Israel, camarada. Você não vai vir aqui fazer graça aqui na casa, não. Pera lá. O que tá pegando? E Davi, bobo nem nada, ele descobriu que havia uma recompensa também. Qual que é a recompensa? Casar com a filha do rei e viver sem pagar imposto o resto da vida. Essa era boa, hein, cara? Nos dias de hoje. Então. Ele falou, então peraí, meu amigo. Então pera lá que eu vou pra cima. E ele derrota aquele gigante. Ele vence aquela peleja. A unção de Deus veio sobre aquele cara. Capacitou ele a fazer o que era impossível ser feito. Então nós temos uma unção sobre nós. Nós temos uma unção que está aqui sobre esses pequenininhos do Senhor, sobre os filhos de Deus, espalham em toda a terra. Essa unção aqui que estava sobre Jesus, quando ele libera o Espírito Santo lá em Pentecostes, aqueles caras são cheios do Espírito Santo. Na casa de Cornélio, cheios do Espírito Santo. Os gentios lá, cheios do Espírito Santo. Os samaritanos, cheios do Espírito Santo. Tem 4 batismos do Espírito Santo ali relatados no livro de Atos, aqueles caras cheios do Espírito Santo, falando novas línguas. Aqueles homens são capacitados. E aqueles são os homens que transformam o mundo daquela época. Aqueles são os homens que eles colocam o reino de Roma de cabeça para baixo. Esses são os homens que quando Paulo chega lá em Éfeso, aqueles caras da cidade de Éfeso, lá todo mundo apavorado, quem que é esse homem pregando deuses estranhos aqui no nosso meio? E eles dizem assim, aqueles que têm transtornado o mundo, chegou até nós. Esses homens, cheios do Espírito Santo, eles saem para cumprir a missão de levar o Evangelho de Jesus a todas as partes. Eles querendo, eles não querendo, eles foram a si mesmos. Eles foram impulsionados. Veio a perseguição, levou eles mais para longe. Depois veio Paulo. E Paulo mesmo, ele começou a fazer a sua agenda missionária. Ele falou, peraí, que eu tenho que levar o evangelho para onde aqui? Vou subir para a Ásia, vou subir para a Europa. Paulo, ele começa a ser intencional em fazer a coisa acontecer. Mas, irmãos, a pergunta é, sabe, o que a unção de Deus está fazendo na sua vida? Ela está te quebrando? Ou ela está te capacitando a você seguir em frente, você viver a sua vida com Deus, você viver a sua família, você cumprir o propósito de Deus? A unção de Deus, ela está dividindo as coisas dentro de nós. Como foi com Elias. Quem é de Baal vai para lá, quem é do Senhor vem para cá. O Senhor está claramente trazendo uma separação entre as coisas. João Batista está falando, aquele que é grandão, peraí que eu vai aplanar. E o vale lá vai ser aterrado. Ele está nivelando as coisas. Agora, amigo, como o Pedrinho falou aqui mais cedo, você tem que pegar esses trem do Egito aí que está te tentando aí, sabe? E começar a dar área nesse negócio, meu irmão. Porque senão isso aí vai te arrebentar. Porque não vai caber isso dentro do reino de Deus. Não vai dar para você fazer seu reino dentro do reino. Não vai dar para a gente, entendeu? Profanar o leito do nosso pai e achar que a gente vai continuar com a nossa primogenitura de boa. Não vai dar para a gente achar que a gente vai, querer fazer monumento em nosso nome, como Saul fez lá para ele, e achar que vai continuar lá no reino, reinando pleno, com a sua dinastia. Não. Deus não quis que Saul multiplicasse aquilo que ele era. Deus não quis que Sébina multiplicasse quem ele era. Deus não quis que aquele discípulo lá do profeta Eliseu, como é que era o nome do cara mesmo? O Geazi, continuasse com a sua, multiplicando quem ele era. Ele falou, Geazi, de ti vai a lepra que estava lá na mão, vai vir sobre ti e a sua descendência. Sébina, a profecia foi clara para ele, você e a sua descendência. De Eli
não vai ter ninguém da casa de Eli que vai subir ao sacerdócio mais. Por quê? Porque ele foi infiel. Então, Eli, olha, aquele que envelhecer na tua casa, ele vai pedir um pedaço de pão lá dentro do sacerdócio, ele vai pedir alguma coisa lá, porque eles não vão mais entrar dentro do sacerdócio. Não, tem coisas, e se a gente não dobrar o nosso coração, Deus não vai, sabe, querer multiplicar aquilo que nós somos. Ah, Lucão, mas não vale a pena multiplicar quem a gente é mesmo, não, que nós estamos tudo caídos. Essa desculpa não funciona aqui. Não é sobre isso. Paulo falou, olha para mim, porque eu olho para Cristo. Amém. Seja meu imitador como eu sou de Jesus. Sabe? Está na hora da gente assumir a nossa identidade, quem nós somos de fato. Você é um filho de Deus. E aqui agora, para fechar, o Senhor está nos chamando a um arrependimento, a um quebrantamento, a dispensar a palha da nossa vida, para que o grão, o trigo, que é aquilo que é proveitoso, sabe, possa ser utilizado por Deus para se tornar uma farinha que vai alimentar outros, que vai servir os outros. Nós queremos ver aqui, irmãos, sabe, homens e mulheres que serão, assim, sabe, referências para essa geração. Nós queremos ver aqui homens e mulheres maluco, de estrada, que faz seu artesanato, que gosta de fazer sua arte, que vai vender na praia, que vai, sabe, viver do seu trampo. Isso não é o problema de Deus com você. Sabe? Porque, sim, é bom que tenham muitos e muitos hippies, malucos aí, que sejam homens e mulheres de Deus. Que alguém, um dia que pensar em sair para a estrada, vai falar assim, puxa vida, cara, tem aquele maluco doido ali que tá lascado, tá muito louco, chapadão, revoltado com tudo, mas tem aquele ali, olha lá aquele cara, velho. Cara, é muito doido, cara, bicho, ele tá falando de Deus, ele tá com a Bíblia, ele tá, sabe, ele é um cara generoso, ele é uma pessoa, cara, quando ele fala, ele tem uma unção, ele tem um Espírito Santo, ele ora, a coisa acontece. É isso. Eu quero ir pegar aquela BR ali, aquela estrada que eu quero seguir. E eu quero parecer com esse cara, porque ele parece com alguém. Ele parece a imagem de Deus. Quando eu olho para ele, parece que o rosto dele brilha. Eu quero, cara, essa é a imagem que eu quero para a minha vida. É esse. Nós precisamos dessas referenciais. Homens, mulheres, crianças. Agora, amigo, o Senhor está te chamando para uma responsa. Sabe? Está te chamando para você deixar de ser essa fé infantil para você assumir uma fé que vai amadurecendo. Associai a vossa fé, sabe? Virtude, perseverança, o amor, a verdade. Entendeu, irmão? Então, meus amados, meus irmãos, quem está vendo aí essa palavra, nosso chamado aqui hoje é para que a gente possa realmente nos posicionar diante do Senhor e buscar arrependimento de pecado. Não tem ninguém aqui, sobretudo nos dias, nesses tempos de Cristo, sabe, que o Senhor quer deixar para trás, não. O Senhor tem para nós aqui uma palavra de arrependimento, para que a gente possa emendar a nossa vida, para a gente seguir o nosso Cristo, seguir naquilo que o Senhor nos chamou a fazer, andar na verdade de Deus e caminhar com Ele, sabe? Como o Pedrinho falou aqui. O povo foi para o Egito para ficar lá por um tempo até que a iniquidade dos amorreus fosse resolvida, atingisse um limite. Atingiu, agora o povo de Israel tinha que sair para possuir a terra. Aquela terra já foi dada a eles lá para Abraão. Ah não, o Egito tá massa, mano, vamos ficar por aqui mesmo, tá tudo de boa, a gente tá comendo bolota, pepino, não sei o quê. Estamos trabalhando igual um escravo aqui, mas Faraó é gente boa, dá comida para nós. Não, irmão, a gente não é boi, não. Não é bicho, que, sabe? Deus tem um propósito e a unção veio para a gente cumprir a missão de Deus para a nossa vida. Para a gente cuidar da nossa família, para a gente cuidar um dos outros e para a gente abençoar vidas que o Senhor colocou e coloca diante de nós. Amém, irmãos?
E antes de a gente ir para o caldo, né, a Maria trouxe uma palavra outro dia, bem interessante, sobre foi o óleo, né, amor? Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, é isso mesmo? Lá do Salmo, né? Ela falou que o óleo muitas vezes colocava na cabeça da ovelha, né, para a mosca não pousar e dar bicho, né, na cabeça da ovelhinha lá. Aí a unção vinha ali, o óleo vinha para tirar a mosca, sabe? E a gente quer aqui também colocar um óleo na cabeça sua, sabe? Ungir você para que essa mosca, sabe, do Satanás aí, do capeta, esse Beuzebu nojento que está aí querendo jogar lixo, se alimentar do lixo aí que está, sabe, na nossa mente, para que espantar esse mal e, sabe, esse óleo possa vir sobre nós aqui para nos capacitar, sabe, a sermos aquilo que o Senhor nos chamou para ser. Então, né, Pedrinho, vem cá. Pedrinho vai orar por nós aí e ungir a nossa cabeça com óleo. Cá, nego. Urso. Pode ir. Ai, Maria. Ovelhinha da lã preta, né? É, ovelhinha. Tem que botar de canto. É, Deus. Vem, Senhor. Senhor, nós entendemos que é um tempo novo para esta casa. Amém, Jesus. Eu sei que tu tem removido os marcos antigos, tu tem tirado isso sim, Pai. E eu oro para que o cumprimento da promessa que tu fizeste a teus filhos, Deus, sobre conduzir um povo, Senhor, eu oro para que tu possa cumprir. Amém. Tua palavra diz que com lágrimas semeia e com júbilo separam. Senhor, eu sei que está chegando o tempo de uma colheita, Deus. Tempo de uma colheita, Senhor. Assim como a tua palavra diz, olhar para os campos estão brancos para ser. Nós oramos nessa noite, Pai, no nome de Jesus. Eu oro para que, no meio de toda batalha, de toda luta, o Senhor possa colocar no nosso coração perseverança. É isso que precisamos, Deus, para não desistir do propósito do teu coração, para não desistir daquilo que o Senhor nos prometeu. Senhor, tu nos transportaste, Pai. E eu oro mesmo, Pai, que muitas vezes, Pai, nós investimos, Pai, muitas vezes nas pessoas, muitas vezes nós somos frustrados, às vezes, assim, mas nós sabemos que a semente que o Senhor nos deu para colocar no coração das pessoas, elas vão dar fruto. E eu quero orar nesta hora, Deus, para que seja o ano da recompensa, Senhor. Amém, Deus. O ano da recompensa do Senhor nessa vida. O ano da recompensa, Senhor. No nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus. Irmão, nós queremos orar por vocês. Então, assim, né? Se quiser vir aqui, a gente está impondo as mãos, orando. E quem pode orar vocês, não vou ficar mais necessário. Ficar mais de quebra. Os irmãos vão orar por vocês, vão ungir. Vou estar daqui só na intercessão. Deus, com óleo fresco, desça sobre este lugar, Senhor, uma unção renovada venha sobre este ambiente, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai.
Oh Deus, que a profecia seja liberada. Deus, que a unção que quebra o jugo desça sobre este lugar, Senhor. Nós oramos aqui, Pai. Aquela palavra, Senhor. A unção messiânica, Deus. É, Deus. É. A unção está vindo para quebrar, mas também para capacitar. A unção está vindo para despedaçar, mas também para restaurar, para reconstruir. A unção está vindo para purificar. Aleluia.